Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, capítulo 29, Fidelidade Integral. Todo compromisso, para ser fielmente cumprido, exige fidelidade ao roteiro estabelecido. Na realização de quaisquer programas, especialmente aqueles que dizem respeito à transformação moral do indivíduo para melhor, em pleno fragor das lutas, sobretudo aquelas que exaurem as forças e parecem impedir o seu prosseguimento, surgem desvios para o comportamento que são distrações e prazeres, alguns fascinantes e quase irresistíveis. Eles respondem pelo abandono das tarefas relevantes, assim como dos sacrifícios naturais que são impostos pelo ser que se afervora na busca da vida abundante. Não compactuam nesse mister as luminosas lições do Evangelho de Jesus descritas pela revelação dos espíritos imortais, que renovam as paisagens humanas e abrem as cortinas da ignorância em torno da realidade do ser humano, seu destino e os tesouros a conquistar. A fidelidade é essencial ao cumprimento de todos os deveres que se relacionam aos objetivos perseguidos. Por essa razão, o inovidável mestre asseverou: num convite enérgico, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. De imediato, adindo, sede fiéis até o fim. Em empreendimento de tal magnitude, não basta crer e entusiasmar-se, mas é necessário que essa crença se transforme na alma da realização. De ordinário, é muito fácil adotar-se uma conduta nova quando deslumbrado com as informações espíritas a respeito da imortalidade do ser e as múltiplas diretrizes que constituem verdadeiros paradigmas doutrinários. No entanto, toda e qualquer construção exige esforço, abnegação, trabalho contínuo e os resultados nem sempre se fazem de imediato. Nesse interim da prolongada realização surgem os vícios do pretérito, os hábitos malsãos retornam e as lutas recrudescem, exigindo seriedade, renúncia e outros místeres. Simultaneamente, adversários espirituais da humanidade que exigem e proliferam em toda parte, percebendo a ocorrência especial, buscam alcançar o trabalhador, insuflando cansaço, desencanto e mesmo gerando situações quase insuportáveis, mas que fazem parte do processo sublime da evolução. Preferindo a desordem e o caos, nos quais tendem as suas mefíticas necessidades, perseguem aqueles que se lhes escapam. O seu atrevimento é de tal ordem que se intimidaram em enfrentar o Senhor, quando da sua incomparável jornada entre as criaturas humanas do belíssimo capítulo que se denomina como as tentações, incerto no Evangelho. Dizendo-se adversários de Jesus, iludindo-se em perseguir aqueles que o amam, buscam razões falsas de ações pretéritas de algumas doutrinas religiosas para justificar a sua desídia e perversidade. Não os temas, nem sintonizes com eles. Segue o teu caminho, amando sempre, e eles inclusive. A ascensão do espírito das baixas faixas evolutivas em que se encontra na direção das elevadas situações que lhe estão destinadas é caracterizada pela fé racional e pelo sentimento de caridade que deve existir em todos os comportamentos humanos. Amar é algo mais que a adoção de uma palavra e gestos exteriores de carícia. São atitudes de solidariedade e respeito ao lado da compreensão dos próprios limites, não se impondo nem exigindo que o outro, o ser amado, seja-lhe um dependente afetivo. Renovando-se moral e emocionalmente a cada instante e tornando-se melhor em cada momento, apontando rumos percorridos e estados de harmonia íntima, o amor é luz que vence a escuridão da ignorância e facilita a conquista de planos formosos de ternura e misericórdia. Quando se ama, exterioriza-se uma irradiação de harmonia que penetra tudo e todos que estejam em seu redor. O amor é nutriente espiritual que não somente abençoa aquele que o agasalha na mente e no coração, mas também mimetiza o outro, mesmo que se lhe considere adversário. Pode parecer tarefa não sei falar isso aqui não. Pode parecer uma tarefa difícil, convidar alguém a amar aquele que se lhe fez inimigo. O amor, no entanto, entende que o suposto inimigo é mais carente de afetividade do que outros que facilmente se entregam à mágica manifestação da afetividade. Certamente esse amor do adversário não implica tomar conhecimento, mas sim não resistir ao seu mal, devolvendo pensamentos e atos negativos, contudo compreendendo que ele está enfermo e aguardando o tempo da sua extraordinária função de tudo modificar. Perseverar-se
pois nesse mister é complexo, em razão das paixões do próprio ego, que devem ceder lugar ao altruísmo, confiando-se integralmente nas leis cósmicas que regem os destinos do universo. Consciente de que a luta é clima no qual o cristão espírita deve movimentar-se, o seu entusiasmo nunca diminui, porque em tudo vê presente a misericórdia do amor do Pai, ajudando sempre a sem cessar. Desse modo, ama e serve em todas as circunstâncias em que te encontres, certo de que seus amigos espirituais que te inspiram bem prosseguem, auxiliando-te na escala ascensional, nos rumos da grande luz. Quando, por qualquer circunstância, sentires-te abatido ou combalimento, entorpecido por vibrações tenebrosas e a um passo da desistência, decide-te pela oração e entrega-te àquele que é fonte inexaurível, que jamais te deixará. Está convidado ao banquete da Boa Nova. Prepara-te, utiliza-te da veste nupcial e comparece jubiloso. Ser fiel até o fim é o sublime desafio nessa hora de dificuldades, na qual te encontras atendendo ao convite do Senhor. Também ele viveu esses desafios que te perturbam somente, que em momento algum deixou de confiar no Pai e a ele entregar-se totalmente. Então, assim, as dificuldades que a gente passa, né? Como ontem eu não consegui vir fazer a leitura. Existem alguns impedimentos, assim, que vão acontecendo no dia a dia, que parece que é pra gente se afastar daquilo que a gente está fazendo no propósito do bem, né? Ontem eu percebi isso claramente, essa semana tá sendo assim, não é nem só ontem. Eu tentando fazer a leitura, alguém me tocou, né? Esse livrinho aqui, eu abri outro canal no YouTube para poder fazer a leitura deste aqui, porque esse do José Carlos de Luca, ele é mais a nossa conduta moral. Ele dá ali algumas dicas de como melhorar a conduta moral para alcançar essa daqui, né? A transição planetária. Então, já que está tendo o planeta vai se tornar regenerativo, como, né? Vai se tornar regeneração, como que a gente chega lá? Tá aqui nesse livrinho. Então, eu achei que um complementa o outro, mas eu não quis colocar no mesmo canal. Aí, o que acontece? Tem hora que eu não consigo fazer esse do De Luca. Eu faço um, não faço o outro. Ontem eu não fiz nenhum dos dois. E nenhuma mensagem que eu faço em áudio que eu mando em WhatsApp. Ontem eu não consegui. E ontem foi daqueles dias avessos, né? Pessoas que me devem. Eu tô enrolada com 3 situações, né? Comprei um todo, o cara não me entregou. Aí acabei arrumando, né, para a cabeça, porque aí eu liguei para o banco para ver se consegue pegar o dinheiro de volta, para não perder esse dinheiro, porque o cara não entrega serviço, só enrola. Aí tem um outro plano de saúde também, que falava que cobria, no lugar onde eu moro não cobre, aí eu quero meu dinheiro de volta. E uma outra situação que é muito dinheiro também, que vai aí metade ou mais da metade do que eu ganhei na minha aposentadoria. Bom, enfim, tô enrolada com essas coisas, que acabam desanimando, né? Chega uma hora que você fala assim, caramba, você trabalha, e as pessoas levam dinheiro assim, por quê? Porque você tem um coração besta, né? Porque você acredita nas pessoas. O cara do todo, eu não sei nem onde ele tem o local de serviço dele. O recibo que me deu, não tá escrito o endereço de onde ele levou o meu todo para reformar. A questão do convênio foi feito por telefone. Aí você fala pra mim assim, você sabe o telefone? Ou você sabe o nome da atendente? Não sei. E outra situação, eu confiei, eu tava junto com a pessoa, eu confiei. Então, assim, tem horas que dá um desânimo de você falar assim, poxa, eu fiz tudo de boa fé, né? Pra mim, eu sou filha, neta de mineiro, então pra mim uma palavra é muito mais forte do que um papel escrito, uma assinatura, um carimbo. Sempre fui assim, não é de hoje, só que antes eu era uma pessoa mais dura, sei lá, e aí eu começo a ler, estudar e a gente vai ficando mais mole. Eu não consigo ter raiva dessas pessoas, eu não sinto raiva, não tenho raiva. Eu só tenho, assim, aquela questão que fica me martelando, por que a injustiça? Aparentemente a injustiça. Aí você lê um texto desse aqui, aí você fala, não, sabe, se der a teu favor, deu, Patrícia, se não der, é débito, vai, leva embora. Se isso daí vai fazer feliz a outra pessoa e vai te dar paz, então leva. Ontem eu tava falando isso pro meu irmão, falei, quer saber, Hudson?
Não interessa se é 600, 800, se é quase 30 mil, eu vou deixar tudo embora. Eu não vou ficar correndo atrás disso aqui, não. Aí meu irmão falou assim, não, o de 600, 800 tudo bem, mas o de 30 não, né? Eu falei, sabe, quando você não quer arrumar encrenca? Não sei se eu tô pensando certo ou errado, mas às vezes a paz, ela vale muito mais do que você ficar ali martelando. As pessoas não querem assumir seus compromissos, não querem fazer o que é certo. O problema delas, né? Eu não tenho que ficar entrando no mesmo clima que elas, a mesma energia que elas. Essa noite eu não consegui dormir direito. Então, como é que eu tô? Porque eu fico abatida, porque os outros estão errando comigo, não sou eu que estou errando com eles. Eu paguei, eu ajudei, mas acaba me abatendo, porque eu sou filha de Deus, eu sou ser humano, eu tô tentando melhorar, mas ainda não sou uma pessoa perfeita, né? Eu brinco que eu sou uma pessoa de luz, que coloquei o dedo na tomada, por isso que eu sou de luz, mas é brincadeira, não sou de luz ainda não. Então as pessoas falham comigo de tal forma que machuca. E aí é a hora que a gente lê o texto como esse aqui, conforta, porque ele fala bem claro, né? Aqui no final, principalmente, quando a gente estiver ficando abatido, quando a gente estiver vendo que a nossa vibração está ficando para baixo, é o que a espiritualidade inferior, que a gente não enxerga, que a gente não sabe quem são esses inimigos aí, e eu devo ter também, porque se eu tenho fisicamente, então do lado espiritual deve ter um monte. E eles ficam aplaudindo quando você tem aquela queda na vibração, na sua energia, quando você não dorme direito. Eles devem ficar lá, conseguimos, né? Então não é nem por eles, nem por ninguém, mas é por você mesmo, é por mim mesmo. Eu tô falando e ouvindo, né? Por mim mesma. É chegada a hora, assim, de não ficar abalado com essas coisas. Não tem que levar pra cama como eu levei e não conseguir nem dormir. Tem que deixar pra lá. Quer pagar? Paga. Não quer? Fica sem pagar, né? Essas questões assim, depois cada qual resolve lá com Deus. Talvez eu esteja resolvendo situações que lá no passado eu fiquei devendo também, vai saber que tipo de pessoa que fui eu, né? Então eu conto com a misericórdia de Deus. Assim como eu acho que cada um de nós que assiste um vídeo desse, que ouve essas palavras, deve pensar assim, a situação que eu tô passando agora não veio de graça. Então se não veio de graça, vamos ter resignação para passar, né? Porque vai fazer o quê? Não tem como mudar, tá dependendo dos outros para você mudar a sua situação. Então, no meu caso aqui, eu quero cortar os vínculos. Quem quer faz a sua parte, quem não quer, eu não vou ficar lutando, não. Eu comentei isso hoje lá na hidroginástica com as meninas que fazem comigo. Falei, gente, antigamente eu comprava briga. Comprava, eu ia até o final, se tivesse que ir para a justiça, se tivesse que ir para a delegacia, se tivesse que chamar a polícia, era a minha razão que imperava. Hoje, eu acho que eu me acovardei ou eu me tornei uma pessoa melhor, eu não sei dizer, mas eu não tenho vontade de brigar com ninguém, não. Eu só tenho vontade de ter paz, de não ter atrito com ninguém. Eu tava me sentindo tão bem nos últimos dias, mas essa situação de ontem, eu não consegui fazer leitura com a correria toda, que foi o dia todo, em relação a essas três coisas aí, e sem fruto, porque nenhuma teve acordo, nenhuma tem solução aparente, por enquanto é só rolo. E aí um deles é pior ainda, que eu recebi até ameaça. Então, assim, chega num ponto que você fala, não é pra você, chega, deixa ali e seja o que Deus quiser, né? Um é que enrola, o outro ameaça, o outro não dá nem resposta. São coisas assim que não dá pra entender. Por que o ser humano chega nesse ponto? Mas o que dá para entender, segundo a leitura, é que a gente tem que passar, ser fiel a Deus apesar de tudo, né? E ser resignado, fazer o quê? Nós estamos aí para isso. Tem momentos bons e ruins, né? E todos eles passam. É a única coisa que me conforta. Passa, tudo passa. Fique com Deus, gente.